E tem bem uns 3 anos que eu tenho ele. O único que prestou, né? É, o único que durou mais foi esse. É, esse aqui tem bastante tempo meu. Tem, quando tu viajou, tu já tinha ele, né? Já? Não. Já. Ixi. No lugar da mancha de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo, do que dos de lança encabido, adaga antiga, roxo e fraco, e galdo corredor. Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro. As mais das ceias, resto da carne, picadas com sua cebola e vinagre. Aos sábados, outros sobejos ainda são menos lentilhas. Às sextas-feiras, algo pombito de crescença aos domingos. Consumiam 3 quartos de seu haver. O renascente levaram-no saio de abarte, calças de voluco, de veludo para as festas, com seus pantufos do mesmo, e para os dias de semana o seu belore do mais fino. Tinha em casa uma ama que passava dos 40, uma sobrinha que não chegava aos 20, e um moço da poisada e de porta afora, tanto para o trato do rocinho como para o da fazenda. Orçava na idade o nosso fidalgo pelos 50 anos. Era rijo de compleição, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador e amigo da caça. Querem dizer que tinha o sobrenome de Quijada ou Quesada, que nisto discrepam, discrepam algum tanto os autores que tratam a matéria. Ainda que, por conjunturas verossímeis, se deixa entender que se chamava Quijana. Isto, porém, pouco faz para a nossa história. Basta que, no que tivemos de contar, não nos tivesse, não nos desviamos, desviemos para da verdade nem um tio. Depois de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, que eram os mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria, com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo do exército da caça, e até da administração dos seus bens. E o tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitas corelas de semeadura para comprar livros de cavalarias que ler, com que juntou em casa quantos pode apanhar aquele gênero. Dentre todos eles, nenhum lhes parecia tão bem como os compostos pelo famoso Feliciano da Silva, porque a clareza da sua prosa e aquelas intricadas razões suas lhe pareciam de pérolas. E mais quando chegava a ler aqueles relembros e cartas de desafio, onde em muitas partes achavam escrito: a razão dá sem razão que a minha razão se faz, que de tal maneira a minha razão enfraquece,
que com razão me queixo da vossa formosura, e também, quando lia os altos céus, que de vossa divinamente, com as estrelas vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merecesse a vossa grandeza. Com estas razões, pedi o pobre cavaleiro juízo, e desvenlava-se por entendê-las, e desentranhava-lhes o sentido, que nem o próprio Aristóteles, o logrário, ainda que só para isso ressuscitará. Não se entendia lá muito bem com as feridas que do Belianes dava e recebia, por imaginar que, por grandes facultativos que o tivessem curado, não deixaria de ser o rosto e todo o corpo cheio de cicatrizes e costuras. Porém, contudo, louvava no autor aquele acabar o seu livro com a promessa daquela inabalável aventura. E muitas vezes lhe veio o desejo de pegar-a na perna e finalizar ele a coisa ao pé da letra, como ali se promete, e sem dúvida alguma o fizera, e até a sacara à luz. Se outros, maiores e contínuos pensamentos lhe não estorvaram. Teve muitas vezes testilas com a cura do seu lugar, que era homem doutor, graduado em Singuessa, sobre qual tinha sido melhor cavaleiro, se Palmeirim de Inglaterra, ou Amades de Goela, mestre Nicolau, barbeiro do mesmo povo, dizia que nenhum chegava ao cavaleiro do Febo, e que, se algum se lhe podia comparar, era Dr. Galaor. Isso do Amades de Gaula, o qual era para tudo, e não cavaleiro melindroso, nem tão chorão como seu irmão, e que em pontos de valentia lhe não ficava atrás. Em suma, tanto naquelas leituras se enfrascou, que as noites se lhe passava a ler desde o sol posto até a alvorada, e os dias desde o amanhecer até fim da tarde. E assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo. Encheu-lhe a fantasia de tudo que achava nos livros, assim de encantamentos, como pendências, batalhas, desafios, feridas, recrebros, amores, tormentas e disparates impossíveis, e assentou-se-lhe de tal modo na imaginação ser verdade toda aquela máquina de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia história mais certa no mundo. Dizia ele que Cid Rui Dias fora muito bom cavaleiro, porém que não tinha que ver com o cavaleiro da ardente espada, que de um só revés tinha partido pelo meio a dois ferozes e descomunais gigantes.
melhor estava com Bernardo del Carpio, porque em Roncesvalles havia morto o Roldão encantado, valendo-se da indústria de Hércules, quando afogou entre os braços a Anteu, filho da terra. Dizia muito bem do gigante Morgante, porque daquela geração dos gigantes, que todos são soberbos e descometidos, só ele era afável e bem criado. Porém, sobre todos estavam bem com Reinaldo de Montalvão, especialmente quando o via sair do seu castelo e roubar quantos topava. E quando, em Allende, se apassou daquele ídolo de Marfoma, que era de ouro maciço, segundo refere a sua história. Para poder pregar um bom par de pontapés no traidor Galalão, dera ele a ama, e de crescenças a sobrinha. Afinal, rematado já de todo o juízo, deu o mais estranho pensamento em que nunca mais caiu louco algum no mundo, e foi parecer-lhe convinhável e necessário, assim para o aumento da sua honra própria, como para proveito da república, fazer-se cavaleiro andante e ir-se por todo o mundo com as suas armas e cavalos a catar de aventuras, e exercitar-se em tudo em que tinha lido, se exercitavam os da andante cavalaria, desfazendo todo o gênero de agravos e pondo-se em ocisões e perigos, donde, levando-os a cabo, cobrasse perpétuo nome e fama. Já o coitado se imaginava coroado pelo valor do seu braço, pelo menos com o império de Trapisonda. E assim, com estes pensamentos, de tanto gosto levado do enlevo que neles trazia, se deu pressa e por obra o que desejava. E a primeira coisa que fez foi limpar umas armas que tinham sido dos seus bisavós e que, desgastadas de ferrugem, jazia para um canto esquecidas havia séculos. Limpou-as e consertou-as o melhor que pôde. Porém viu que tinha uma grande falta, que era não terem selada de encaixe, senão somorião simples. A isto, porém, remediou a sua habilidade. Arranjou com papelões uma espécie de meia pelada selada que encaixava com o merirão, representando selada inteira. Verdade é que, para experimentar se lhe saíra forte e poderia, com uma cortilhada, sacou da espada e lhe atirou duas. Com a primeira, para logo desfez o que ele tinha levado uma semana a arranjar. Não deixou de parecer-lhe mal, e a facilidade com que dera cabo dela. Para
forrar-se outra que tal, tornou a corrigê-la, metendo-lhe por dentro umas barras de ferro, por modo que se deu por satisfeito com a sua fortaleza, e sem querer aventurar-se a mais experiências. A, desapa, a, desa, a despachou e teve por selada de encaixe das mais finas. Foi-se logo a ver o seu roxim, e dado tivesse mais quartos que R$ 1, e mais taxas que o próprio cavalo de Gonela, que tantum pelis et ossa fuit. Pareceu-lhe que nem o bucéfalo de Alexandre, nem a babieca do Cid tinha que ver com ele. 4 dias levou a cismar que nome lhe poria, porque, segundo ele, a si próprio se dizia, não era razão que um cavalo de tão famoso cavaleiro, e ele mesmo de ser tão bom, ficasse em nome aparatoso. Barafustava por lhe dar um que declarasse o que fora antes de permanecer o cavaleiro andante, pois era coisa muito de razão que, mudando o seu senhor de estado, mudasse ele também de nome, e o comprasse famoso e de estrondo, como convinha à nova ordem e ao exercício que já professava. E assim, depois de escrever, riscar e trocar muitos nomes, ajuntou, desfez e refez na própria lembrança outros, até que acertou em o apelidar Rocilante, nome em seu respeito, alto, sonoro e significativo do que havia sido quando não passava de Rocim. Antes do que ao presente era, como quem dissera que era o primeiro de todos os Rocins do mundo, posto seu cavalo nome tanto a contento, quis também arranjar outro para si. Nisso gastou mais 8 dias, e ao cabo disparou em chamar Dom Quixote, do que, segundo dito fica, tomaram ocasião. Alguns autores desta verdadeira história para assentarem que se devia chamar Quijada e não Quiçada, como outros quiseram dizer, recordando-se, porém, de que o valoroso Amadins não contende com chamar-se Amadins, sem mais nada, acrescentou o nome com o do seu reino e pátria, para a tornar famosa, e se nomeou Amadis de Gaulá. Assim quis também ele, como bom cavaleiro, acrescentar ao seu nome o da sua terra, e chamar-se Dom Quixote de La Mancha, com o que, ao seu parecer, declarava muito ao vivo sua linguagem e pátria, a quem dava honra com tomar dela e sobrenome. Assim, limpas as suas armas, feita do morião selada, posto o nome ao Rocim, e confirmando-se a si próprio, julgou-se inteirado de que nada mais lhe faltava, senão buscar
uma dama de quem se enamorar. Que andante cavaleiro, sem amores, era árvore sem folhas, nem frutos, e corpo sem alma. Dizia ele entre si: demos que, por mal dos meus pecados, ou por minha boa sorte, me encontro por aí com algum gigante, como de extraordinário acontece aos cavaleiros andantes. Eu derribo de um recontro, ou parto em dois, ou finalmente o venço e rendo. Não será bem ter a quem mandá-lo apresentar, para que ele entre e se lance de joelhos aos pés da minha preciosa senhora e lhe diga, com voz humilde e rendida: eu, senhora, sou o gigante Caraculiambro, senhor da ilha Malitânia, e a quem venceu em singular batalha e jamais dignamente louvado cavaleiro Dom Quixote de La Mancha, o qual me ordenou me apresentasse perante vossa mercê, para que a vossa grandeza disponha de mim como for servida. Como se alegrou o nosso bom cavaleiro de ter engenhado este discurso, especialmente quando atinou com quem pudesse chamar a sua dama. Foi o caso conforme se crê que num lugar perto do seu havia certa moça lavradora de muito bom parecer, de quem ele em tempos andara namorado, ainda que, segundo se entende, ela nunca o soube, nem de tal desconfiou. Chamava-se Aldonça Lourenço, e esta é que a ele pareceu bem dar o título de senhora dos seus pensamentos, e buscando-lhe o nome que não desdissesse muito do que ela tinha, e ao mesmo tempo desse seus ares de princesa e grande senhora, veio a chamar-lhe Dulcineia del Toboso, por ser Toboso, a aldeia da sua maturidade, nome este em seu entender músico, peregrino e significativo, como todos os mais que a si e as suas coisas já havia posto. Capítulo 2, que trata da primeira saída que de sua terra fez o engenhoso Dom Quixote de La Mancha. Então, se você gostou, deixe os seus comentários e deixe o seu like. Deixe sua opinião também sobre esta leitura e também a sua total interpretação. E no próximo vídeo temos o capítulo 2 do livro Dom Quixote.